3 anos atrás eu comecei neste canal com a série Equipes que Amamos. Contei a história da Minardi, contei a história da Jordan, contei a história da Red Bull, contei a da Ferrari numa tetralogia de 2 horas e 7 minutos, dividida em 4 episódios. E como vocês sabem, tenho o hábito aqui de quando em vez atualizar os vídeos. Pra quê? Porque é mais bonitinho, as imagens estão melhores, eu aprendi a mexer com melhor iluminação, microfone novo, aquelas coisas. Às vezes aprendi mais alguma coisa sobre aqueles fatos, enfim, a evolução para tudo na vida deveria, pelo menos, ser constante. E aí, eu estou com o roteiro pronto para contar a história da Lola Mastercar, aquela equipe que durou, 2 treinos livres em 1997. Ia gravar hoje, neste momento, aqui sentado na frente da câmera. Mas Edmund Patrick Jordan, o fundador da Jordan Grand Prix na Fórmula 1, perdeu a vida não tem 2 dias, pelo menos ao tempo da gravação desse vídeo. E aí eu achei que valia a pena passar essa história na frente, regravar a história da Jordan, que é muito divertida, até numa homenagem ao seu falecido fundador. Beleza? Então é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, nesse vídeo de domingo. Vamos lá! Como todas as vezes que a gente faz um Equipes que Amamos, é evidente, é impossível contar a história da equipe sem contar alguma coisa de quem a criou. Como eu comentei na introdução, Edmund Patrick Jordan, um irlandês. Nascido em Dublin em 1948, teve uma vida mais ou menos normal e aos 15 anos ele contou, pensava em ser, veja só, padre. Mas também sofria pressão da família para seguir pela odontologia. Veja, nenhum dos dois destinos nem remotamente relacionado ao que ele viria a fazer. Ele não fez nenhuma das duas coisas, a gente sabe, mas mesmo na época ele não fez nenhum dos dois rumos que a família faria muito gosto que ele seguisse e acabou se matriculando no curso técnico de contabilidade. Com o diploma nas mãos, depois de 6 semanas, arrumou um emprego no Banco da Irlanda. Por 4 anos, ele bateu cartão na instituição, trabalhando como escriturário. Nem sei se tem escriturário hoje em dia, os bancos mudaram tanto, não é verdade? Mas aí uma greve no sistema financeiro da Irlanda, que acabou resultando em demissões em massa, fez ele procurar um emprego na ilha de Jersey, no ramo de materiais elétricos. Foi lá durante um período em 1970 que ele teve pela primeira vez contato com os karts. Depois de um período, ele volta para Dublin e com uma grana que tinha juntado, compra então seu primeiro kart. Em 1971, ele participa do campeonato irlandês e vence. Em 74, já correndo de carro, ele disputa o campeonato irlandês de Fórmula Ford e em 75 sobe para a Fórmula 3. Em 76, fica boa parte do ano encostado, entregue ao departamento médico, digamos assim, por ter fraturado o tornozelo num acidente em Mallory Park. Em 1977, migra para a Fórmula Atlantic, vence 3 provas. E no ano de 78 é campeão irlandês na categoria. Em 1979, volta então com a grana que tinha juntado na Fórmula Atlantic para a Fórmula 3, que era um rumo mais certeiro para o topo, a gente sabe. E nesse ano seria companheiro de equipe de Stefan Johansson, que correria pela Ferrari até e também marcaria um pódio com a Onyx em 1989. Nessa altura, chega a fazer algumas provas na Fórmula 2, por uma equipe que viria a ser a McLaren. Mas aí a grana dele acaba e o que ele pensa? Sim, a decisão mais sábia que alguém poderia tomar quando está sem dinheiro: montar uma equipe de corridas. No final de 1979, ele decide fundar então a Eddie Jordan Racing e começa a disputar várias provas no Reino Unido com os pilotos, a dupla David Leslie e David Sears. Com David Leslie, ele vence algumas provas e chega ao 5º lugar no campeonato da Fórmula 3. Em 82, seus carros disputam simultaneamente a Fórmula 3 inglesa e a Fórmula 3 europeia, vencendo uma corrida na divisão europeia e dando um teste a um tal de Da Silva, naquele ano, mirando em correr em 83. Acaba não dando negócio, Da Silva fecharia com Wes Surrey, mas Jordan teria no seu carro Martin Brundle, e Brundle e Senna protagonizariam uma das maiores guerras da Fórmula 3 em toda a sua história. Martin vence 6 provas e é vice-campeão naquele ano, perdendo para o brasileiro. Senna, a gente sabe, subiria para a Fórmula 1 em 1984. Jordan continuaria na Fórmula 3 em 1987, vence o título daquela categoria
inédito para ele, com outro conhecido nosso ao volante, Johnny Herbert. Em 88 ele pensa, tá na hora de alçar voos maiores, vamos subir de categoria mais uma vez e correr na Fórmula 3000, que na ocasião era vista como o último degrau para a Fórmula 1, parecido com a Fórmula 2 hoje em dia. A bordo de seus carros, o mesmo Johnny Herbert, que subiu com ele para 3000, e outro nome conhecido nosso, Martin Doherty, aquele do acidente brutal em Jerez de la Frontera, lembra? No vídeo do Nasceram de Novo. Em 89, o primeiro título da Fórmula 3000 vem pelas mãos de mais um chegado aqui da nossa turma, Jean Alesi. No meio do ano, a Tyrrell requisita os serviços de Alesi para substituir Michele Alboreto no Grande Prêmio da França de 89. E Eddie Jordan fala, olha, eu até empresto, mas quem quer rir tem que fazer rir. Essa, inclusive, seria uma das suas marcas registradas, um negociador e tanto, com uma capacidade quase inigualável de ganhar dinheiro. É também em 1989, já pensando no próximo passo, ele contrata um jovem engenheiro muito promissor, chamado Gary Anderson. Ele ficaria conhecido como o cara que assinou a maior parte dos projetos da Jordan na Fórmula 1. Na época era um cara em começo de carreira e Jordan já sabia que o degrau técnico entre a 3000 e a Fórmula 1 ali no começo dos anos 90 não era tão grande assim. Então em 89 eles começam uma preparação que duraria todo o ano de 1990 para chegar na Fórmula 1. Eles começam então a construção de um carro mirando no andar de cima. E o primeiro teste da Jordan é feito por John Watson. Nem todo mundo sabe quem é esse cara. Mas ele correu na Brabham ao lado de Niki Lauda e também na McLaren. Tem algumas vitórias no currículo e era um excelente piloto de endurance. E a gente coloca para vocês aqui algumas raras fotos da Jordan 191 sem a pintura verde, porque ele ainda não tinha os patrocinadores, testando em Silverstone. Além das linhas bastante arrojadas, todo mundo fica de queixo caído quando o carro é exibido no começo de 91 com as cores dos patrocinadores. 7-Up, Tic Tac, Banco da Irlanda, parece que ele deixou amigos por lá. Além de Fujifilm, Toshiba, enfim, Sir Eddie era uma máquina de vender e de arrumar patrocinadores. Só que carro bonito não resolve, tem que andar depressa também, a gente já sabe. E o Jordan 191, primeiro projeto da Jordan, primeiro projeto de Gary Anderson na categoria, era veloz. Na sua quinta corrida, a equipe consegue double points. Os dois pilotos no top 6, lembrando, na época só os 6 primeiros marcavam pontos. Ao volante, Bertrand Gachot, um belga muito veloz, e Andrea De Cesaris, um italiano que era rápido, mas também era o De Cesaris, sabe como é que é? Isso, para quem conhece Fórmula 1, é autoexplicativo, mas, sendo democrático, nem todo mundo sabe quem foi De Cesaris, era um dos maiores malucos que a Fórmula 1 já viu em 75 anos. Na época, a Fórmula 1 tinha 41 anos, não 75, mas não é um erro dizer, não é um exagero, que é um dos maiores malucos da história. Eles vinham bem, a dupla era boa, Gachot era melhor do que De Cesaris, mas veja bem você como são as coisas. Se os dados tivessem caído de uma maneira diferente em Spa-Francorchamps naquele ano de 91, Senna venceu a corrida, mas De Cesaris poderia ter ido até ao pódio. E foi nessa corrida de Spa que uma coisa histórica aconteceu. Já contei da prisão de Bertrand Gachot neste vídeo aqui. Link na descrição. Mas, resumindo bem a história, Gachot tinha se envolvido numa briga com um taxista em Londres e usado gás paralisante, o famoso spray de pimenta. Antes mesmo da temporada começar, isso tinha sido em dezembro de 1990. Ele tinha então uma audiência criminal em Londres que achou que ia dar um acordo, mas saiu de lá algemado. Saindo de lá algemado, deu razão a uma rescisão contratual, afinal de contas era ele que não podia comparecer na corrida em Spa. Sabendo disso, Eddie Jordan não era obrigado nem a devolver o dinheiro dos patrocinadores do Gachot, que a essa altura estava lá vendo o sol nascer quadrado. Metade do grid e também meia dúzia de pilotos que estava fora da Fórmula 1 liga para Jordan oferecendo seus serviços. E ele acaba resolvendo dar a chance para um alemão que corria com a Mercedes no Group C. A Mercedes, para não aparecer, colocou o dinheiro por meio de empresas parceiras, por exemplo, a Tic Tac. $300 mil pelo assento. Conversando com o empresário do piloto, um tal de Viri Weber, ele pergunta: mas seu piloto já andou em Spa? E o empresário responde: super, ele tem uma baita experiência, já deu muitas voltas por lá. Aparecia para o mundo pela primeira vez
Michael Schumacher. Antes de colocar o Schumacher no carro, eles preferem testar o piloto e vão a Silverstone. Schumacher dá algumas voltas, para no box e Eddie Jordan fala para ele: olha, vai devagar, não força no começo não. E Schumacher responde: mas eu não tô forçando. Schumacher abandonaria a corrida em Spa ainda na primeira volta com problemas de embreagem, mas tinha classificado o carro numa 7ª posição, andando mais do que De Césares no seu primeiro contato com a Fórmula 1, com o carro e com o circuito. Aquele Schumacher que nunca foi tudo isso, só aprontou o que aprontou, 7 campeonatos, porque sempre teve carro melhor. Pois bem, a Benetton de Flavio Briatore percebe então um furo no contrato que Schumacher tinha assinado com a Jordan e rouba o alemão, colocando ele para correr no lugar de Roberto Moreno, que fica a pé, ameaça processar a Benetton. Bernie Ecclestone vem e coloca panos quentes em tudo, faz Briatore topar um acordo com o Moreno, que paga uma grana pro brasileiro. Jordan então diz para Moreno: olha, eu tenho uma vaga aqui. Só que ele, Jordan, também ameaça processar Briatore. Ecclestone diz: Briatore, paga a Jordan. E aí nessa, Jordan meteu um overbooking numa vaga na Fórmula 1, que ele tinha vendido então para Moreno, que ia sentar no carro, e que ele tinha então tomado uma grana da Benetton, porque levaram Schumacher embora. 3 em 1. A Jordan concluiria seu primeiro ano na Fórmula 1 na 5ª posição nos construtores, atrás de McLaren, Williams, Ferrari e Benetton, e à frente de Tyrrell, Minardi, Dallara, Lotus, Brabham, LaRusse, enfim, gente muito mais experiente. Depois dessa primeira temporada encorajadora, para Jordan foi muito difícil dizer não ao dinheiro e motores de graça da Yamaha, que tinha feito um bom ano empurrando os carros da Brabham. E pensando na sobrevivência a longo prazo, ele fala: quer saber? É melhor aceitar essa grana, é melhor virar equipe de fábrica, vai que no fim esses motores funcionam nos meus carros. Não funcionaria. Gary Anderson descreve os motores da Yamaha na Jordan em 1992 como boat anchors, ou âncoras de barco. O motor era pesado, beberrão, não tinha potência e era frágil. A dupla Stefano Modena e Maurício Gugelmin acaba fazendo apenas 1 ponto com o italiano, e o brasileiro, em seu último ano na Fórmula 1, teria um 7º lugar como melhor resultado. Depois de um 5º nos construtores, eles despencam para a 11ª posição. Vira o ano, ele deixa a Yamaha embora e se arruma com os motores de Brian Hart. Nos carros, ele mantém Ivan Capelli e traz uma jovem promessa brasileira, Rubens Gonçalves Barrichello. O raciocínio de Ed era visível e não dá para dizer que ele não tinha razão. Coloca um experiente, coloca um novato e um ajuda o outro, ou um eleva o nível do outro. Mas em 2 corridas, Capelli não tinha mostrado nada que se aproveitasse e é sacado. Para o seu lugar vem o belga Thierry Boutsen. Boutsen andaria por várias corridas ao lado de Barrichello, não daria conta do brasileiro e seria novamente sacado. Passariam ainda pela posição Emanuele Naspetti, Marco Apicella, aquele que andou 750 metros apenas em Monza, e nas 2 últimas corridas do ano assume o irlandês Eddie Irvine. Quantos companheiros eu tive? Tive 5 ou 6. Eu tive 5 companheiros naquele em ano. 93. Capelli, Boutsen, Apicella, Naspetti e o Irvine. Isso, 5. Devo ter falado na ordem, inclusive. Não, falou mesmo. Na penúltima corrida do ano, 15ª do calendário, primeira de Irvine no carro, a equipe faz double points, 5ª com Barrichello, 6ª com Irvine. Naquele dia que o irlandês tomou supapos de Ayrton Senna. Sabe dessa história? Irvine tinha corrido no Japão, conhecia Suzuka como a palma da sua mão. Senna liderava a corrida. E aí, em dado momento, Senna brigava com Damon Hill, Irvine achou que estava mais rápido e resolveu descontar uma volta. Senna ficou revoltado e mesmo vencendo a corrida foi tirar satisfação no motorhome da Jordan, lá no Japão. Não há imagens do acontecido, só áudio, e Rubens Barrichello foi uma das testemunhas. Senna entrou lá espumando, Irvine foi, na visão do brasileiro, meio insolente e acabou em vias de fato. Para 94, a dupla é mantida. Barrichello, Irvine, Hart, V10. E Gary Anderson tinha feito um belo carro. Rubens teve um ano impressionante, marcando um 3º lugar em Aida, 5 quartos lugares em Interlagos, Silverstone, Monza, Estoril e Adelaide. Irvine fez um 6º em Montreal, um 4º no Grande Prêmio da Europa e um 5º em Suzuka. Mais um 5º lugar nos construtores e primeiro pódio da equipe de Barrichello. Vira o ano 1995 e vem então o tão sonhado apoio de fábrica da francesa Peugeot, que tinha passado pela McLaren, não tinha dado certo com Ron Dennis e então procura Jordan.
O bom ano de Barrichello em 94 garantiu também a vinda de patrocinadores e eles mantêm então a dupla, Rubens e Eddie. Mas o motor novo, que tinha potência, também apresentava várias falhas. E em Hungaroring, Rubens Barrichello vinha em terceiro, entra na última reta para ir ao pódio, tem uma falha de motor e vai se arrastando na reta até cruzar em sétimo. O ponto alto da Jordan naquele ano foi o Grande Prêmio do Canadá, com um segundo de Rubens e um terceiro de Irvine. Double pódio, o primeiro da equipe. Eles seriam sextos nos construtores. Para 96, Irvine é levado para correr na Ferrari ao lado de Schumacher. E vem então para sua vaga um velho conhecido do time, Martin Brundle, que faria seu último ano na Fórmula 1 ao lado de Barrichello. Inclusive com este carro nessas cores. É um ano sem pódio para Jordan, com 2 quartos, 3 quintos e 2 sextos para Barrichello, com Brundle ainda fazendo 1 quarto, 1 quinto e 3 sextos. E a Jordan conseguiu ali, mais uma vez, um 5º lugar, repetindo pelo terceiro ano em 6 sua melhor colocação. No meio daquele ano, Jordan avisa Barrichello que não precisaria mais de seus serviços. E Rubens então tem que se arranjar com a nascente Stewart, que muito tempo depois seria a Red Bull Racing. Para o seu lugar vem Giancarlo Fisichella, um piloto de Briatore, e para a posição de Martin Brundle, Ralf Schumacher. A Jordan começava ali a se consolidar como uma equipe média, flertando com a grandeza. Faltava só alguma coisa. Nesse ano, Fisichella conseguiria um 2º lugar na Bélgica, até ali o melhor resultado da equipe. E um terceiro no Canadá, um 4º em San Marino, um 4º em Monza, um 4º na Áustria e também um pontinho solitário em Mônaco, naquele aguaceiro em que Barrichello foi 2º de Stewart. Ralf Schumacher, por sua vez, consegue um 3º na Argentina, sua 3ª corrida na Fórmula 1, diga-se, e 4 quintos e 1 sexto lugar. Com 35 pontos, a Jordan consegue nos construtores, adivinha? Mais um 5º lugar. Sempre atrás das grandes da época, Williams, Ferrari, McLaren e Benetton. Para 1998, a Jordan troca os motores da Peugeot, que por razões políticas e pressão do governo francês vão empurrar os carros da Prost, naquele sonho encantado que nunca se concretiza, ou pelo menos nunca dá certo, de uma super equipe francesa azul. Jordan então consegue um fornecimento com a Mugen Honda, que era ali uma preparadora no lugar da Honda de fábrica, que nunca quis tirar o pé da Fórmula 1, apesar de ter saído. Acho que você já viu esse filme, né? A Honda, assim como a Renault, sai e entra da Fórmula 1 umas 2 vezes por década. Esse acordo seria bom, mas como você vai ver páginas adiante aqui no meu roteiro, também seria o começo do fim da Jordan. Você já vai entender por quê. Ao volante dos carros, uma troca. Giancarlo Fisichella é levado por Briatore de volta para Benetton. Ele já tinha feito alguns testes pela equipe antes. E vem da Arrows um piloto com status de campeão, Damon Hill. E esse seria o ano que entraria para a história da Jordan como o da primeira vitória. E não seria qualquer primeira vitória, seria uma dobradinha. Foi a corrida maluca de 1998 em Spa. Aquele mega acidente no começo, Schumacher enchendo a traseira de Coulthard no meio do spray, naquele acidente que deu muita discussão no caso de verdade, Schumacher foi tirar satisfação na garagem da McLaren. E no final, Hill era primeiro, Ralf era segundo, e ele vinha descontando a diferença. E Hill, então, macaco velho, já tendo visto de tudo na Fórmula 1, começa a pressionar Eddie Jordan no rádio dizendo: olha, a gente tem a chance de perder uma dobradinha aqui. Num claro recado de, se o seu outro piloto vier pra cima de mim, eu vou me defender e a gente pode acabar batendo. Ordens de equipes são dadas e os dois cruzam a linha de chegada da forma que estavam. Hill vence, Ralf é segundo, festa na Jordan, mas não pra todo mundo. Porque Ralf Schumacher ficou mordido, foi reclamar por irmão. E Michael Schumacher, que já não vinha tendo um dia bom, avisa para Eddie Jordan: vou tirar meu irmão da sua equipe. E Jordan responde: sem problema nenhum, é só pagar a multa contratual. No que ele diz, foi uma doce vingança contra Schumacher, que tinha sido levado por Briatore em 1991 e agora teve que pagar para tirar o irmão de lá. Como você vê, Eddie Jordan igual a banca no cassino, sempre vence. Michael arruma uma vaga para Ralf na Williams, o que se revelaria uma grande besteira, porque a Jordan em 99 ia dar trabalho. Pela primeira vez, então, a equipe entra em 98 na turma das 4 melhores equipes da Fórmula 1, sendo quarta, passando a Benetton. Quando Ralf sai, vem para o seu lugar outro alemão, Heinz-Harald Frentzen, de saída da Williams. Ou seja, foi uma troca. Ralf para Williams, Frentzen para Jordan,
ficou tudo certo. Mantendo os motores Mugen Honda e com uma dupla bastante veloz e experiente, aquele seria, 99, o melhor ano da Jordan na Fórmula 1. Frentzen tinha entrado na Fórmula 1 em 1994 e eu ouvi num podcast da boca dele, quando Senna morreu em Imola, Frank foi atrás dele, querendo substituir o brasileiro com o novato alemão. Ele tinha sido companheiro de Schumacher lá na Mercedes no Grupo C e era por muitos tido como um cara até mais veloz, só que cabeça meio fraca. Cometia muitos erros sob pressão. Em 97 ele passou para Williams, correu lá ao lado de Villeneuve, que foi campeão. Depois, quando Lewis saiu, a equipe foi morro abaixo. Não teve um bom ano em 98, mas foi pego então pela Jordan e faria uma temporada incrível em 99. Ele conseguiria 2 vitórias em Magny-Cours debaixo de um aguaceiro memorável e a outra em Monza. Além de um segundo na Austrália, 3 terceiros, um no Brasil, outro na Alemanha e outro na Bélgica. Frentzen ainda colocaria o carro em 4º lugar em Mônaco, na Inglaterra, na Áustria, na Hungria, no Japão e beliscaria um pontinho solitário na Malásia. Resultado: 54 pontos. E a equipe seria a 3ª no campeonato de pilotos com um total de 61. Então, se você já fez a conta, percebeu? 54 para 61? O Rio fez 7? Sim, o Rio fez 7. No meio do ano ele se desmotiva completamente e Eddie Jordan chega a falar para ele: mas você quer mesmo terminar o ano? E ele prefere concluir a temporada, já sem nenhuma intenção de continuar. Resultado: a Jordan é 3ª no campeonato de construtores, bem atrás de McLaren e Ferrari, mas também bem à frente da 4ª, que no caso foi a Stewart de Barrichello e Johnny Herbert. Frentzen chegou em vários momentos nesse ano a estar a uma distância alcançável ali da ponta da tabela, especialmente porque Schumacher teve aquele acidente que quebrou a perna em Silverstone. E o campeonato acabou sendo disputado entre Mika Häkkinen de McLaren e Ed Irvine, veja só, de Ferrari. Mantendo Frentzen e a Honda, Eddie Jordan mais uma vez faz uma manobra para conseguir uma grana e coloca em um dos seus carros outro protegido de Briatore, Jarno Trulli. Trulli era rápido, especialmente em volta de classificação. Talvez a gente ache a capa aqui de uma revista italiana chamando ele de O Novo Senna. Mas perto do ano semi-estelar que a Jordan teve em 99, 2000 acabaria sendo um fiasco. Apesar de Frentzen conseguir 2 pódios e 3 sextos lugares, e Trulli 1/4 e também 3 sextos, comparado aos 61 pontos de 1999, os 17 de 2000 não eram nada. E a Jordan de 3º despenca para a 6ª posição. 2001 então começa com uma espada pairando sobre a cabeça da equipe, porque a Honda avisa: estou fornecendo motores para vocês e estou fornecendo também para a BAR, que tinha estreado em 1999. E estou determinada a entrar como equipe de fábrica em muita grana em uma das duas. Quem vai definir é o cronômetro ou o resultado. Quem ficar na frente, eu compro. E quem ficar atrás será apenas cliente. Lembrando que naquela época ser equipe cliente significava receber equipamento pior. Hoje em dia isso é proibido. Ah, Rodrigo, mas a Ferrari duvido que não entrega motores piores para seus clientes. Então, está escrito no regulamento, está escrito em contrato. A equipe mantém Frentzen e mantém Trulli e eles vão pontuando aí com alguma regularidade em 2001. Até que, em algum momento, nunca ficou claro exatamente por que Frentzen e Eddie Jordan se desentendem a ponto de não se falarem mais. Tanto que na 8ª etapa do campeonato, o alemão nem corre e Ricardo Zonta assume o carro. Nunca ninguém entendeu o que aconteceu, até porque Frentzen vinha fazendo uma temporada defensável. Ele tinha conseguido um 4º, um 5º, um 6º em 7 etapas com 3 abandonos. Ou seja, quando concluiu bem. Há quem diga que a razão para esse desentendimento repentino e inesperado seria a pressão da Honda para colocar num dos carros Takuma Sato, um protegido deles. E Eddie Jordan, querendo ganhar a simpatia naquela disputa com a BAR, falou: quer saber? Melhor colocar ele no carro. Enquanto não se definia a questão da Honda, Sato, Frentzen e uma multa contratual que teria que ser paga ao alemão, e Jordan, você sabe, não perde dinheiro, queria pendurar essa conta na Honda. Ricardo Zonta, que tinha alguma experiência tendo corrido pela BAR em 99 e 2000, seguia no carro. E ele conseguiu um 7º lugar em Montreal. Como a situação com Sato não se resolvia, vem então da Prost, onde entra Frentzen, Jean Alesi, que já tinha corrido com eles lá na Fórmula 3000 em 89.
No fim do ano, o velho quinto lugar nos construtores se repete, com um quarto, um quinto e um sexto de Frentzen, antes de ser mandado embora, um sexto de Alesi e 2 quartos e 3 quintos de Trulli no outro carro. Tinha sido uma temporada turbulenta, mas apesar dos problemas, eles conseguem ficar na frente da BAR nos construtores, que era o objetivo para agradar a Honda. Vira para 2002 e então Sato vem num dos carros e no outro a vaga é cativa de Briatore. Sai Trulli, que vai para Benetton, que já estava quase virando Renault, e vem Fisichella. Acaba sendo um ano sem pódios, mas com 3 quintos lugares do italiano Giancarlo, e mais um sexto e outro quinto de Sato, e 9 pontos no total, e o sexto posto na tabela. Outra vez na frente da BAR, só que então as cortinas se abrem ainda no meio do ano e a Honda avisa. Beleza, eu compro, mas eu compro com a saída completa de Ed Jordan do quadro de acionistas e ele não pode nem aparecer na garagem. A Honda queria uma equipe com cara de Honda e suspeitava, talvez por alguma razão, que uma equipe que continuasse tendo Ed Jordan sempre seria Jordan. Mas ele não topa vender, imaginando então que a Honda ia comprar a BAR e mantê-lo como equipe cliente. Mas não é o que acontece. A Honda compra a BAR e nega fornecimento para Jordan, que fica então de repente sem motores pro ano seguinte. E aí 2003 já estava em cima, então ele tem que ir de Cosworth, num projeto meio Frankenstein. A saída da Honda foi horrorosa em vários fatores, porque o motor era bom, eles traziam apoio financeiro e também pagavam para ter Sato no carro. E ele, a partir dali, não tinha motores de graça e passava a pagar por motores piores, da Cosworth. Àquela altura ele já tinha recontratado Gary Anderson, que quando o Barrichello foi para Stewart, acabou indo atrás. Nesse intervalo de tempo, a parte técnica da Jordan tinha ficado nas mãos de Mike Gascoigne, uma figura bem questionada dentro da Fórmula 1. Pergunte para Cristiano da Mata. Mas aí, em 2003, contra todos os prognósticos, a Jordan vence corrida. Oi? Isso mesmo, aquele grande prêmio do Brasil maluco que choveu e ninguém no pódio estava na posição certa. Porque Raikkonen estava em primeiro e foi segundo, Fisichella estava em segundo, tinha que ser primeiro, e Alonso, que era terceiro, estava no hospital. Já contei essa história no vídeo das corridas malucas. Seria a última vitória, foram 4, da Jordan na Fórmula 1. Essa, muito, é verdade, circunstancial. E a equipe, depois dessa vitória, teve como melhor resultado um 7º lugar. Além do baque da saída da Honda, a Jordan tem que enfrentar uma custosa batalha nos tribunais com a Vodafone, que já tinha assinado para patrocinar a equipe, mas muda de ideia e vai embora. Dali para frente o destino estava meio selado e a Jordan teria anos ruins em 2004 e seria posta à venda e adquirida pelo grupo russo Midland em 2005. Eles correriam esse ano com Nick Heidfeld num carro, Timo Glock e Giorgio Pantano revezariam no outro. Eles pontuam 3 vezes, 2 com Heidfeld, 1 com Glock, 2 sétimos e 1 oitavo. Sendo que numa dessas, os 2 carros pontuaram juntos, numa pista que guardava boas recordações, o Canadá. E foi também a última vez, quer dizer, quase. Já explico porque teve mais uma vez nos pontos e teve mais uma vez no pódio, mas não sei se dá para considerar. A Jordan termina o ano na penúltima posição nos construtores, à frente apenas da também moribunda Minardi. No meio do ano, a Ford avisa: "Ô, seu Ed Jordan, tô vendendo minha participação na Cosworth, portanto o contrato não vale mais, ou você negocia com eles, ou você vai ter que arrumar um novo fornecedor." Àquela altura ele estava sem motor, sem patrocínio, não sabia quem seriam os pilotos, e aparece então o grupo russo, na verdade é um canadense com origem russa, Midland, que oferece 60 milhões de dólares pela equipe. Vendo que as perspectivas para 2005 eram para ser modesto e generoso ruins, Jordan topa vender e a equipe corre como Jordan Midland em 2005 para não perder a grana da FOM. Porque se você tira completamente o nome, o dinheiro é considerado sem destino e é dividido entre as outras. Mas ele já não teria mais nenhum envolvimento. E a equipe, é verdade, pelos livros de história ou para a Wikipedia, faria mais um pódio naquela fraude da corrida de 6 carros em Indianápolis, com Thiago Monteiro, o português. Para que a Jordan Midland em 2005 não ficasse sem motores, Bernie Ecclestone entra em ação e fala com a Toyota: "Escuta, não tem como fornecer seus motores para eles?"
A Toyota aceita, afinal de contas Bernie Ecclestone tinha força, e eles correm aquele ano com Thiago Monteiro e o indiano Narain Karthikeyan. No final de 2006, a Midland venderia a equipe para a fabricante holandesa de supercarros Spyker, que no final do ano daria origem à Force India, de Vijay Mallya. Ele ficaria por lá até 2018, quando vende para Papai Stroll, e a equipe viraria Racing Point e depois Aston Martin. Muita gente da Jordan original até hoje trabalha por lá. E Eddie Jordan continuou próximo ao circo, tocando bateria, comentando para a televisão inglesa e recentemente seu último grande ato foi empresariar Adrian Newey na sua negociação primeiro com a Ferrari e depois com a Aston Martin. Jordan perdeu a vida lutando contra um câncer na bexiga e na próstata. E com certeza era uma das figuras mais divertidas que passou pelo paddock. O último em tempos modernos, com algum ar de antigamente. Essa foi então a história da roqueira, divertida, atrevida e engraçada Jordan na Fórmula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e eu te vejo aqui nos próximos vídeos. Para não ficar de fora de nada, acione nossos canais de notificação de Telegram, de WhatsApp e também no Instagram. E se você quiser, temos aqui as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas e os links estão na descrição. Valeu e aquele abraço.